Aí, Olá! hoje a chuva vai deixar a gente fazer, hoje não tem chuva. Hoje não tem chuva, tá tudo limpinho, o céu tá limpinho, tá calor já aqui no Rio. É, hoje tá calor demais. Falei, bom, pelo menos a chuva não atrapalha. Disso hoje a gente não pode reclamar, não. Se for acontecer alguma coisa, não tem nada a ver com o tempo. Não, não tem. E tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem. Você quer esperar um pouquinho pra ver se mais alguém vai entrar? Ou você já quer começar falando alguma coisa, se apresentando? Se a gente pode começar a se apresentar, né? Vai falando aos pouquinhos, falando. Bom, que eu posso falar, aí falo um pouquinho mais, né? Eu conto mais um pouquinho da minha história. Como é que eu entrei nesse mundo. Então, vou me apresentar, eu sou Luciana Novaes, sou nutricionista, mestre em saúde pública, tenho pós-graduação em alimentação e cultura, que é algo que eu sou muito apaixonada, eu acho que tem tudo a ver quando a gente estuda o comportamento das pessoas, essas características que as pessoas têm de locais, de mudança na comida, isso influencia muito naquilo que a gente vai fazer. Tenho pós também em fitoterapia, trabalho muito com chá, adoro botar chá para paciente, amo. Acho que assim, as plantinhas elas fazem milagres. Então, acabei fazendo uma especialização nisso. E também, como eu gosto muito dessa parte de empreender, eu tenho MBA, né, em marketing de relacionamento de serviços, porque eu acho que o nutricionista ele é um profissional que tem muita possibilidade de campo aberto, até para a gente ajudar as pessoas mesmo. Né? Eu acho que aproveitar essas oportunidades agora que a gente está tendo com a internet, isso acaba se tornando bem importante. E como que eu fui parar em materno? Meu mestrado é nessa área também, ele é em saúde pública, mas eu trabalhei com puérperas, que são as mulheres no período pós-parto, até um ano, né, de cuidado desse tempo. E como é que eu fui parar nisso? No meio da graduação, eu acabei entrando para um grupo de pesquisa da UFRJ, que é um grupo de materno, é um grupo de pesquisa em saúde materna e infantil, e acabei me apaixonando. Quando eu fui também fazer prova para acadêmico bolsista, eu falei, eu quero ir para o hospital. Aí pegaram Souza Guiar. Aí tinha sobrado, eu sei que na época sobrou Miguel Couto e uma maternidade, que eu nem sabia onde que era a maternidade. Aí eu olhei e falei, vou para o Miguel Couto, vou para a maternidade. Fui. E aí eu falei, fiquei encantada. E aí depois consegui trabalhar, lá trabalhei por um ano nessa maternidade, então cuidei desde o ambulatório de gestante, passei por um ambulatório de pediatria, depois fiquei direto em banco de leite e UTI neonatal. E aí aquela situação que você fala assim, você não escolheu materno, né? Materno foi lá, né, e te buscou. Ele falou assim, vem para cá para o nosso lado. E tô nisso até hoje. Então, meu trabalho hoje ele é muito focado no cuidado à mulher que está querendo engravidar. Eu trabalho muito com mulheres que estão tentando engravidar, com gestantes e com bebês no primeiro ano, né? Fazendo a parte da consultoria em amamentação e também fazendo a parte da introdução da alimentação complementar. É exatamente isso, né? Materno, não é você que escolhe, ela que te escolhe. Comigo foi exatamente a mesma coisa. Engraçado que quando eu comecei a faculdade, eu tinha o pensamento assim, vou atuar em clínica, em hospital. Bem questão da Sabrina mesmo, né? Eu sempre gostei muito, mas aí eu fiz um curso de materno, eu falei, calma aí, que essa é muito boa. E aí depois a Jéssica fez uma palestra lá na faculdade, eu falei, meu Deus, que área é essa? Falei, ela tá tomando seu espaço no meu coração. E depois disso, eu falei, pronto, a materna me conquistou. Ela falou assim, vem pra cá que você vai ficar com a gente. E aí eu tô começando agora também, principalmente. É muito, muito bom. Eu gostei muito dessa área, me identifiquei bastante. É. Bom, pode falar. Não, eu ia falar assim, isso eu falo com os alunos, que eu falo assim, eu acho materno apaixonante. Não é questão É. de que você está na área e você gosta, não, mas quando você vai conhecendo, é tanto desdobramento, tanta coisa que você tem, né? Esse cuidado à mulher quando ela é engravida, é tanta coisa que muda no corpo da pessoa, é tanta diferença que a nutrição faz, que isso também eu acho que é uma coisa que faz com que você sinta mesmo aquela vontade de trabalhar com o público, porque você vê muito rápido a diferença. Coisa que não é muito comum na nutrição. Quando você está tratando do paciente doente, um paciente até que quer perder peso, às vezes não está com nenhuma doença específica, mas ele quer emagrecer, mas é um tratamento longo. A nutrição ela é uma coisa que é uma mudança de hábitos que você deve adotar
para o resto da sua vida. Então, ele é um caminhar longo. Só que gestante, tudo passa muito rápido. Criança, tudo passa muito rápido. Passa muito. E aí você percebe as mudanças acontecendo muito rápido no período que você está cuidando. Você vai vendo quando você vai fazendo a diferença. Então, acho que isso é encantador nessa área. E aí eu falo, quem trabalha com materno, né, não tem meio termo. Você não gosta nada a ver comigo, ou você vai falar assim, nasci para isso. Exatamente. Foi o que aconteceu comigo também. E me identificou totalmente. Eu falo até pra Vitor, meu namorado, que trabalhar com criança é muito bom, é apaixonante. A gente duvida muito da capacidade delas, mas elas são tão incríveis, desenvolvem tanto que é impressionante. Eu, pelo menos, me apaixonei desde o início. Que bom, Bom, que bom. mas vamos lá para nossa live de vegetarianismo. Eu vou começar perguntando sobre a alimentação vegetariana, né? Porque existem vários tipos e às vezes até uma confusão entre elas. Se você poderia explicar um pouquinho a diferença, como é que ela é, Sim. por favor. Esse é um outro público que eu atendo. Né? Esse já é o meu público que eu assim, me identifico até por questões pessoais mesmo. Que eu sou ovo-lacto, né? Eu fiz a mudança na minha alimentação. Ela começou muito cedo. Tem mais de 30 anos que eu tirei carne vermelha. Então, assim, eu tirei na adolescência. Falei, não quero mais comer, não me sentia bem. E vim de uma época assim, que se hoje todo mundo fala, ai, que absurdo, você vai ficar doente se não comer carne, então imagina isso há 30 anos atrás, né? A minha mãe achava que eu ia morrer, né? Assim, eu sou branca, né? Aí, assim, não pegava só, tá vendo? É porque você tá branca desse jeito porque você não come carne, tá com anemia, né? E tinha esse papo que as pessoas escutam isso até hoje, né? E, na realidade, uma alimentação, se ela for bem acompanhada, se ela for balanceada, não tem por que ela trazer prejuízo. Né? A gente tem como fazer substitutos desses alimentos. Então, já para a gente esclarecer, uma pessoa que adota a alimentação vegetariana, ela não tem o menor risco de ter problema, desde que ela faça isso com acompanhamento de alguém que consiga fazer essas orientações para ela, tá? A alimentação vegetariana, ela não é deficiente em nutrientes. A pessoa vai conseguir ter todas as suas condições de energia, as vitaminas, os minerais. A gente vai falar um pouquinho sobre a B12, que é a única que é mais complicada para o vegetariano, mas também não é desse jeito. Parei de comer carne, amanhã eu estou com deficiência de B12, não é assim. Né? E para isso existe o suplemento, né, quando tem esses casos, da mesma maneira que existe para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de alimentação, e a gente também encontra deficiência. Né? É quase impossível conhecer alguém que nunca tomou um polivitamínico, alguém que nunca foi ao médico, o médico passou uma vitamina C. Então, isso está mostrando uma deficiência de nutrientes, e a pessoa consumia carne. Então, não é o consumo de carne que vai fazer essa diferença. Né? Não é porque comeu carne que significa que a saúde vai estar sempre 100%. Da mesma maneira que não é porque é vegetariano que vai estar deficiente. Então, é um público que eu atendo por carinho mesmo, porque eu entendo essa necessidade, né, que tem. A gente não tem tantos profissionais nessa área. E eles são divididos em várias categorias de acordo com o tipo de alimentação que a pessoa resolve fazer, né? O vegetariano é uma forma abrangente da gente falar, mas eu tenho o ovo lácteo, que é o que consome ovo e leite. Ele pode ser só ovo vegetariano, quer dizer, só de proteína animal só entra o ovo. Pode ser só lacto vegetariano, ele só faz consumo de queijo, leite, né, laticínios. Ele pode ser pisci-vegetariano, que é assim, ele não é a única proteína animal que entra é o peixe. Tem o vegetariano estrito, que é aquele que não come nada de origem animal, então ele retirou tudo, todas as carnes, todos os produtos à base disso. A gente tem macrobiótico, que também é uma vertente vegetariana, onde a pessoa também elimina algumas coisas da alimentação animal, mas entra outras, né? Entra mel, tem algumas coisas assim. Né? O crudivorismo, que da alimentação viva, onde as pessoas, na maioria das vezes, são vegetarianas, apesar do crudivorismo ele não ser algo específico do vegetariano, porque só é abordado alimento que não foi coccionado, não houve aquecimento, né, em altas temperaturas, mas por conta disso a maioria da alimentação ela acaba sendo por pessoas vegetarianas, onde só entra grãos, frutas, né, alimentos germinados, bebidas fermentadas de forma natural. Então, a gente tem uma vertente muito grande dentro disso. Dentro dos vegetarianos estritos,
A gente tem separado também quem é vegetariano e quem é vegano, que são coisas diferentes. O vegetariano é a pessoa que faz o cuidado da alimentação, de não entrar nada de origem animal. Mas no dia a dia dele, ele pode ter contato com coisas de origem animal, como a roupa dele pode ser produzida com tecidos que tenham origem animal, o shampoo que ele usa, a pasta de dente. Então, esse é o vegetariano estrito. Só o alimento é que ele faz questão de não ter. A preocupação, normalmente, do vegetariano estrito é mais com a saúde. O vegano já é uma filosofia de vida. Ele tem toda uma preocupação com o meio ambiente, né, com a relação dele com o meio que ele vive. Então, ele não faz nem alimentação, nem utiliza nada que é para o seu convívio, para a sua vida, que vai ter origem animal. Então, ele procura ter a própria roupa, vai ser de tecido de origem vegetal, os utensílios, né? Hoje está muito na moda, você encontra muita coisa, então muita coisa de bambu, né? É super fácil de achar. Hoje não é mais uma coisa do tipo, você vai ter que ir em feira hippie para achar essas coisas. Você acha isso nas melhores lojas, é assim, tá muito tranquilo, né? Muito mais do que era para a pessoa ter. Mas vegano não é só a pessoa que não come carne, é uma pessoa que adotou todo um outro estilo de vida. Normalmente tem ainda um cuidado com o meio ambiente, as suas práticas do dia a dia, tentam evitar poluir o ambiente. Então, ele é todo um modo diferente de vida. Então, essas são as pessoas, né, que a gente vai encontrar, que vão encontrar fazendo alimentação vegetariana. É engraçado você falar isso, porque eu sou vegetariana, sou lacta há mais ou menos um pouco mais de 3 anos. E foi uma diferença muito grande de quando eu me tornei para agora. A gente tinha muito mais dificuldade para poder encontrar alguma coisa, porque na alimentação eu sou vegetariana, mas no estilo de vida eu levo mais veganismo, que é um cosmético, às vezes até uma bolsa, uma mochila, eu sempre procuro algo mais vegano. Mas não é assim uma regra para mim. E é muita diferença desde então, eu percebi no mercado mesmo. Cresceu E pra caramba. em relação. Cresceu muito, é muita diferença, cresceu muito. E sobre a alimentação da mãe durante a amamentação, como é que ela é? Tem algum prejudicial ao bebê? Como é que? Ou para ela também? Toda gestante precisa que a gente tenha um cuidado com a alimentação, porque ela vai precisar de uma necessidade extra por conta do bebê, né? Não é o comer por dois, né? Nada de fazer 2 pratos, porque agora eu tenho uma segunda pessoinha ali, né? O bebê, ele não come a mesma quantidade que a gente, né? Ele não vai precisar disso, então ela não precisa dobrar o volume de comida, mas ela precisa dar atenção a alguns alimentos. Isso é para todas as gestantes. E a mulher se decidir ser vegetariana ou já ser vegetariana e está nesse processo, está grávida, não tem relação de trazer nenhum problema para o bebê. Muito pelo contrário, a alimentação vegetariana ela é apontada como um tipo de alimentação que se encontra muitos benefícios. O problema todo é quando a gente não faz um acompanhamento para dosar as quantidades daquilo que vai ficar fazendo falta. Então, o problema maior na hora que a gente vai pensar numa dieta vegetariana é a quantidade de proteína, que pode ficar baixa, né? E aí a pessoa precisa saber quais são os alimentos de origem vegetal, que também são fontes de proteína, que ela vai precisar aumentar um pouco a quantidade para poder cobrir, né? E numa proteína de origem animal, eu vou ter uma que a gente chama de proteína completa, né? Mas eu consigo fazer combinações nos alimentos de origem vegetal que vão deixar eu ter uma proteína completa. Então, isso já é assim, eu não tenho uma proteína melhor nem pior na alimentação. Como na origem animal eu posso consumir uma quantidade menor que eu preciso, na de origem vegetal eu preciso aumentar. Mas olha que engraçado, aqui no Brasil a gente tem o costume de comer uma alimentação exagerada em proteína, uma carga muito alta. Então, normalmente, quando a pessoa adota alimentação vegetariana, ela vai diminuir a proteína, só que aí ela fica dentro do valor que a pessoa deveria estar consumindo. Então, normalmente, o vegetariano, ele não sobrecarrega o organismo dele com proteína. Além da proteína vegetal ser uma proteína limpa, que ela não provoca que o meu rim trabalhe mais, que o meu fígado trabalhe mais. Então, eu tenho várias vantagens. A outra vantagem é que ela é rica em fibra. E isso, para a gestante, é extremamente importante.
Então, a gestante precisa de fibra, porque nesse momento, principalmente por conta da progesterona, que é um hormônio que vai segurar o bebê durante os 3 primeiros meses da gravidez, é o que, é o que dá segurança, né, para manter esse bebê. Esse hormônio, ele causa mudanças no intestino. E aí a mulher pode ter dificuldade ao banheiro, e aí uma alimentação rica em fibra acaba ajudando ela nesse processo. Além disso, essa alimentação rica em fibra também ajuda a controlar colesterol, ajuda a controlar a glicose no sangue. Então, olha quantos benefícios para essa mulher. E o que ela precisa se preocupar? Bem, dosando a quantidade de proteína, estando legal, a alimentação vegetariana ela acaba fornecendo boa parte dos nutrientes que essa mulher vai precisar, como as vitaminas, os minerais. Por quê? Porque os vegetais eles são riquíssimos nisso. Então, eu já consigo suprir isso. O único problema ali é a B12, que é a única vitamina que a gente não tem na origem vegetal. Inclusive, às vezes saem algumas confusões, porque as pessoas acham que tem alguns trabalhos que mostram em alga, e achando que vai poder cobrir, né? Só que, na realidade, ela é um similar. E aí eu posso até levar a um problema no meu organismo, se eu consumir isso em excesso, porque vai parecer que eu tenho, mas não é uma B12 que meu corpo consegue utilizar, entendeu? Então, no exame vai dar que tá ok, só que eu vou estar, como ele não usa, eu vou estar apresentando os sintomas de uma pessoa que vai estar com deficiência, que vai ser cansaço, mal-estar, fadiga, perda de memória. Então, o melhor é manter a tua alimentação normal, o que você consumiria, e ir acompanhando pelos exames. Quando a gente para de comer carne, a B12, normalmente ela leva uns 5 anos para apresentar deficiência, porque o meu corpo consegue fabricar, né? Mas muito pouquinho. Então ele vai fazendo essa manutenção do que ainda está comigo, né? O legal seria você já não entrar, né, numa dieta vegetariana com deficiência de B12. Se vai fazer isso, já teria que suplementar. Por isso que é muito importante o acompanhamento de um profissional. Não está com a vitamina B12 baixa, você pode levar anos para isso acontecer. E aí, quando isso acontecer, por alguma questão, ou o corpo já não está mais conseguindo repor isso, ou porque teu corpo mesmo está exigindo uma quantidade maior, existem os suplementos na forma de comprimido. E para os casos mais extremos, daquelas pessoas que não conseguem ter uma absorção legal por comprimido, existe a forma injetável, né? Então, assim, isso é só para essa vitamina. Todas as outras coisas eu consigo pela alimentação vegetariana. Então, a mulher que decide ter um bebê e é vegetariana, ela vai ter que ter o mesmo cuidado de uma mulher que não é vegetariana. Ela tem que fazer o acompanhamento com o médico, fazer todos os exames clínicos do pré-natal para verificar se ela não tem nenhuma doença que possa comprometer, se ela tem um funcionamento do organismo dela de forma adequada e fazer um acompanhamento com o nutricionista para que ele já monte um plano alimentar para que ela não ganhe um peso excessivo, que ela não tenha perdas nutricionais, que ele garanta aquele aporte, né, aquela necessidade a mais para o bebê, que o bebê vai precisar, que é só um pouquinho a mais, para que ele veja e corrija essas quedas, né, de vitaminas e minerais. Normalmente, a gestante, a gente acaba sempre passando um polivitamínico, já que é uma dose pequenininha para cobrir o do bebê. Ali já tem a B12, tá? Então, assim, é muito tranquilo de cuidar. Então, fazer alimentação vegetariana não compromete nada a uma mulher que quer engravidar. Teria alguma necessidade específica na alimentação dessa mãe por ser vegetariana além da B12 que está amamentando? Para quem está amamentando, a gente vai precisar também esse aporte continuar. O cálcio, ele cobre desde o período da gestação até o período da amamentação. E ele já, assim, se preocupam às vezes tanto com a B12 e o cálcio, eu acho ele muito mais preocupante. Isso para todo mundo. Porque a dose que a gente precisa de cálcio é muito alta. Ele é um dos minerais que a gente mais precisa. E você não consegue ver o resultado disso fazendo um exame. Porque você perde o cálcio dos ossos. Isso é o que causa osteoporose. Quando você está perdendo, você está com deficiência de cálcio, os teus ossos acabam doando isso para o sangue. Porque o cálcio ele ajuda no controle de várias funções do nosso corpo. Principalmente pressão arterial. Então, se você faz um exame de sangue, sempre dá que o cálcio está ok. Se você perder, você vai sentir isso nos exames de imagem. Mas aí, o que eu faço para não perder? Então, eu preciso ter essa dose de cálcio mais alta. Em termos, se eu pegar um alimento in natura, a gente iria estar focando nos alimentos verdes escuros, né? Os vegetais, principalmente couve, que tem uma dose de cálcio muito alta, e nas sementes. As sementes, aliás, elas têm muito mais cálcio do que os vegetais verdes escuros.
Então, semente de abóbora, semente de gelim, que mais? Semente de girassol. Essas sementes, elas têm um nível de cálcio muito alto. Então, isso já ajudaria a repor para uma paciente vegetariana. Também existe suplemento de cálcio, mas sempre que a gente puder ir pela alimentação, já que existe a fonte vegetal, acaba sendo melhor. E hoje, com esse crescimento do público vegetariano, os produtos enriquecidos, eles têm aparecido aos montes no mercado. Então, a gente já tem linhas específicas, né? Inclusive, empresas que não faziam esses produtos, né, não querem perder esse público, que está sendo um público consumidor bem grande, e estão criando, estão colocando no seu portfólio, né, alimentos de linha vegetariana. Então, é comum você já conseguir ter uma quantidade de cálcio pequena, mas você tem nas bebidas vegetais. Então, para fazer um comparativo e a pessoa entender melhor, um copo de leite de vaca, eu normalmente, se eu pegar um copo de 250 ml, eu vou ter ali uns 400 a 500 miligramas de cálcio, que corresponderia a metade do que eu preciso, tá? Né? Não chega a isso tudo, não. Deixa eu pensar assim, vou botar ele para meio litro. Meio litro fica mais certinho, por conta da questão de higienização do leite. O leite perde muita coisa, né? Quando ele passa também pelo processo, né, de higienização dele, essa pasteurização, isso faz ele perder muita coisa. Vamos botar 500 para 500. Né? Meio litro de leite eu consigo ter 500 miligramas de cálcio, que é metade do que eu preciso. Então, eu precisaria beber 1 litro de leite por dia. Isso de vaca. Se eu for pensar na bebida vegetal, a bebida vegetal ela vai estar me dando praticamente metade. Então, eu teria que beber 2 litros de bebida vegetal. Ou consumir alimentos à base disso, né? Que tenham essas castanhas, avelã, né? Arroz. Eu tenho várias bebidas vegetais onde eu consigo ter uma quantidade. Mas normalmente eu vou ter castanha, amêndoa, vão ser as bebidas que vão me dar melhor. Só que hoje a gente tem produtos no mercado que o cálcio foi adicionado para ficar igual. Então, a gente tem linha de bebidas vegetais que batem exatamente igualzinho à quantidade do que tem no que seria do leite de vaca. E com isso fica muito fácil a gente manter pela alimentação. Se eu ainda boto esses grãos, se eu ainda boto o vegetal verde escuro, provavelmente eu atinjo mais até do que o que a pessoa precisa. Por isso que é importante a orientação de um profissional. Porque aí ele vai botar a quantidade que a pessoa vai precisar e vai acompanhando, né? Eu percebi muito, até pode me corrigir se eu estiver errada, que a alimentação vegetariana ela é muito equilibrada ao longo do dia. Desde o café da manhã até a última refeição, você não é algo específico, mas em tudo que ela precisa, ela é muito equilibrada. Você não foca só, por exemplo, na questão da proteína. Eu vejo que ela é muito distribuída ao longo do dia e não somente em uma refeição. Pelo Sim, menos foi isso que eu vi com a minha. a gente tem proteína, acaba tendo em todas as refeições, vitaminas e minerais em grande quantidade em todas as refeições, fibras em todas as refeições, carboidratos que são melhores em todas as refeições. E se eu tiver uma alimentação vegetariana adequada, bem acompanhada, eu acabo tendo muitos benefícios para a saúde. O único risco para o vegetariano é quando ele decide cortar e ele troca, por exemplo, pelos mesmos erros que acontece com quem come de tudo, que é escolher produto industrializado somente. Então, querer comprar tudo pronto, tudo congelado. E isso é um risco igual para toda a população. Então, não é porque é vegetariano que o produto de caixinha vai ser saudável. Então, a gente precisa olhar muito isso com calma. Eu posso ter um produto bom, mas também posso ter um produto ruim, como acontece com qualquer tipo de produto, né? Eu tenho um biscoito, às vezes, que a qualidade dele não é tão boa, enquanto eu posso ter um biscoito que pode estar levando uma farinha integral, uma aveia, pedaço de fruta, não está em grande quantidade de açúcar, né? Então, assim, eu vou ter, na mesma linha de produtos bons e produtos não tão bons. A mesma coisa acontece com a linha vegetariana. Então, a alimentação vegetariana ela fica muito boa quando eu tenho muito alimentos in natura. Daquele que eu vou pegar em casa, vou descascar, vou cortar e vou fazer. Quando eu escolho muito produto de caixinha, aí fica perigoso. Isso para gestante é pior ainda. Porque normalmente todos esses produtos eles têm alta quantidade de gordura e também tem alta quantidade de sal e açúcar, porque são formas de eu conservar. Então, todo produto industrializado ele é assim. Aí não adianta eu estar comendo uma batata frita congelada, estar comendo linguiça vegana, salsicha vegana, porque não são alimentos
tão saudáveis, né? Não são alimentos que podem entrar uma vez ou outra como numa alimentação normal, mas não pode ser a minha alimentação de todo dia. Não é isso que eu tenho que ter na geladeira. E uma composição do leite materno da mãe vegetariana, ele até altera, ele se torna menos, tem menos benefícios? Não, muito pelo contrário, tem muito mais, é muito melhor. Por quê? Primeiro que essa dose de proteína mesmo, ela é uma dose bem adequada. O leite materno, em geral, ele é muito perfeito, né? Ele consegue, o corpo consegue fazer com que ele fique com os nutrientes adequados para o bebê. Mas existem algumas diferenças. Nenhum leite materno é ruim. Todos eles vão ser excelentes para o bebê, vão ter doses muito adequadas de proteína, né? O carboidrato, vamos falar, a gordura. Ele vai estar nisso muito balanceado. Agora, uma característica que o leite da mãe vegetariana tem é alta quantidade das vitaminas e minerais. Por quê? Porque a alimentação dela é riquíssima nisso, né? E ele consegue ter mudanças de sabor que vão favorecer a criança na hora que ela for começar a comer. Porque normalmente a pessoa vegetariana, ela tem uma refeição muito variada. Ela come muitos alimentos diferentes, né? Quando ela é bem feita, né, a entrada ela começa a ser rica nessa qualidade da escolha dos alimentos. E isso reflete no leite, porque o leite ele leva o aroma, ele reflete até no período da gravidez. Por quê? Porque o líquido amniótico, que é aquele líquido que o bebê fica na barriga da mãe, ele fica com aroma e gosto dos alimentos. Então, o bebê ele já vai estar tendo dentro do útero contato com essas mudanças de sabor. E no leite materno isso também acontece. Quanto mais, tem vários estudos mostrando isso, quanto mais variada é a alimentação da mulher, melhor costuma ser quando a criança vai comer. Porque a criança já está acostumada com essa mudança de sabor no paladar. E aquelas pessoas que têm uma alimentação que a gente chama de monótona, né? Que é sempre a mesma coisa, tipo arroz, feijão, bife com batata frita. Aí você vai comer o que amanhã? Arroz, feijão, bife com batata frita. Aí o que você comeu no outro dia? Arroz, purê, bife com batata frita. Então, assim, é arroz, batata, né? E carne, né? Aí, de vez em quando, feijão. Então, a criança só se acostuma ao sabor desses alimentos. Aí, quando chega a época da criança comer, que você vai preparar um pratinho que bota uma abóbora, uma cenoura, um chuchu, ela estranha. São sabores que ela não reconhece. Na alimentação vegetariana, normalmente o vegetariano consome de legumes e verduras uma grande variedade. Então, a criança ela percebe esse paladar. E o bebê, ele é muito ligado a coisas que trazem essa memória para ele. Que é uma memória afetiva, lembra ele do momento que ele está no conforto na barriga da mãe, então ele se sente acolhido, então é muito mais fácil a criança ir melhor na alimentação quando a mãe é vegetariana, por conta do leite materno dela possuir características bem diferentes, né? Em termos dos nutrientes grandes, sempre vai estar igual. Ele vai estar ali, ela vai estar fornecendo, mesmo que ela tem uma alimentação monótona. Ela vai estar dando cálcio, vai estar dando ferro, vai estar dando a B12, as vitaminas do complexo B, C. Mas essa mudança de sabor, de aroma, essa qualidade que vai ter no leite da mãe vegetariana acaba sendo superior, sim. Muito legal. Isso acaba ajudando até muito na introdução alimentar, né? E às vezes muita o bebê acaba vantagem. preferindo até um alimento que a mãe comia muito na gestação por conta disso, pela memória afetiva, né? Sim. Além dela ver, né? Também que antes, no período da introdução da alimentação complementar, a mãe provavelmente vai colocar para ela comer coisas que ela também coloca, né? Porque a mãe que só come arroz, batata e carne, depois, quando ela botar um pratinho para a criança, mesmo que ela coloque todos os legumes, a criança está vendo que não é isso que ela come. Então ela não se identifica e aí vai ficando difícil. E aí a mãe às vezes fala para você, mas eu detesto essas coisas. Então fica complicado para uma criança gostar, né? Se nem os pais gostam. Diferente da casa de vegetarianos, né? Que acaba todo mundo comendo de tudo daquilo e aquilo vai ser alimentação normal. E vai ser tipo assim, se não comer, não vai ter outra coisa para comer. Porque todo mundo aqui só come legume, verdura, é isso que a gente come todo dia. E a criança vai acostumando com isso de forma muito natural. Sabe? E hoje eu acho que é uma grande vantagem a gente optar por uma alimentação assim, né? Principalmente para quem planeja um filho,
né? Para quem quer colocar, para quem está pensando, quer engravidar, né? É isso que eu quero fazer. Eu acho que é um caminho que eu acho que vale a pena a pessoa ponderar e pensar se ela não for, né? Quem está nesse caminho não precisa sair, está no caminho certo, porque o único risco que a gente tem mesmo da alimentação, que eu vejo, é quando eu tenho a deficiência da B12, né? E a B12 ela me traz alguns outros problemas. Além dos próprios problemas da deficiência dela, a gente percebe que ela tem uma ligação com doenças do coração, né? Porque aí aumenta uma outra coisinha no meu organismo que é dependente da B12. Então, quando a B12 está baixa, essa outra coisinha está muito alta. E essa coisinha acaba fazendo com que o meu coração não funcione muito bem. Então, aumenta esse risco, né? Mas, se eu fizer uma alimentação adequada e eu for fazendo um acompanhamento médico, que não é nada, assim, tão sério, não. É um exame normal que você faria, que todo mundo faz. É uma vez por ano, fazer um exame de sangue, ver como é que tá. Se percebeu que, o exame do ano anterior eu tinha uma quantidade, agora a quantidade está menor, dependendo do valor, um profissional que estiver te acompanhando pode falar, então vamos repetir esse exame daqui a 6 meses? E aí, se você percebe que isso está vindo numa queda, você vai entrar com suplemento antes da pessoa ficar deficiente. Você não vai esperar a pessoa ficar doente, né? Se não tiver, é alimentação normal, porque também não existe isso. Então vamos mudar já para evitar que a pessoa fique. Se a pessoa já está com uma dose normal, se acompanha com comida, porque a comida vai estar, né, dando o que você precisa até para o teu corpo poder trabalhar e fazer isso. Então, só precisa ter esse cuidado. Tendo esse cuidado, a gente tem muitos benefícios, tanto para a gestante quanto para a amamentação. E para o período que a mulher está amamentando também. Porque vai ajudar essa mulher a voltar para o peso mais rápido, vai fazer o corpo dela funcionar melhor, né? Vai ajudar em vários fatores de proteção. Então, assim, vai ter benefício para ela, né, no período da amamentação, e vai ter benefício para o bebê, porque vai fazer esse leite ser muito mais rico, trazer toda essa qualidade, né, sensorial para a criança. Então, assim, é muita vantagem para a pessoa pensar em sair disso. Agora que eu vou amamentar, então é melhor eu comer carne? Não, não é. Não tem porquê. É isso que eu ia perguntar agora. Se teria alguma necessidade específica desse bebê que está amamentando em relação à mãe vegetariana, né? Se teria alguma necessidade pela mãe ser vegetariana. Ela só precisa ter essa alimentação variada, né? Hoje tem uma coisa que, assim, muitos profissionais têm passado muito ômega 3 para criança, por conta do DHA, que é uma partezinha do ômega 3. E a gente tem visto que ele realmente faz, assim, uma diferença muito grande, melhora muito questão de desenvolvimento da visão, questão de inteligência. Então, é um elemento para o nosso corpo que é muito importante. Só que os suplementos de ômega 3, né, boa parte deles são feitos de óleo de peixes, né? Então é de origem animal. Aí veio aquela coisa, como é que eu vou arrumar então um vegano? Sim, aí eu tenho até no alimento. Por quê? Porque para o vegetariano, a gente tem ali uma substância que consegue fazer isso, que é o ALA, que vai se converter no meu organismo para essa parte que não vai, ele vai se converter em EPA, e eu consigo ter ali uma função de manutenção de uma quantidade de DHA. Então não tenho o DHA específico, mas eu tenho toda uma mudança que o meu corpo vai trabalhar em cima disso. E aí eu tenho a linhaça, eu tenho a chia, que são alimentos ricos em ômega 3 de origem vegetal. Fora isso, hoje a gente já tem no mercado também os suplementos veganos, que são o DHA feito de forma sintética, em laboratório. Então, ele não é feito retirando óleo de animal. Ele é feito misturando a composição que deveria ter, isso em laboratório. E aí você encontra já os produtos colocando ADH vegano, por conta disso. Isso é interessante ter, tá? E normalmente os polivitamínicos, eles acabam também trabalhando com isso. Tem marcas, né, de polivitamínicos que trabalham com isso. Tem como você mandar manipular em farmácia de manipulação. Então, são cuidados que vale a pena a pessoa ter na alimentação e no acompanhamento, né? Entendi. E então é possível a mãe que amamenta, que está gestando, amamenta também, ter uma alimentação saudável, tanto para ela quanto para o bebê, sendo vegetariana ou vegana, desde que Tranquilo. seja com acompanhamento.
Sim, a gente frisa muito isso. Não é porque nós somos nutricionistas, né? Mas assim, né? Natália está no caminho, né? Está quase se formando, né? Eu já tenho alguns anos de formada, mas assim, não é porque a gente quer paciente, não. É porque a gente sabe que faz, né? Sabe que faz diferença esse cuidado. Porque precisa dosar, senão a pessoa acaba comendo muito de uma coisa que às vezes nem teria necessidade e acaba ficando deficiente em outra. Então, assim, eu preciso aumentar a quantidade de leguminosas, o grupo de feijão, ervilha, lentilha, soja. Aumentar em quanto? Vou botar 2 conchas, 3 conchas, 4 conchas. Aí tem que lembrar também que os alimentos eles não podem estar nem tão baixo, mas também nem tão em excesso. Porque aí eu tenho muita fibra, aí isso também pode atrapalhar um pouquinho mais, fibra mais do que o que eu preciso, aí ela já atrapalha na absorção das outras coisas. Então, por isso é que existe a nossa profissão. Que a gente vai dosar isso e vai botar assim, olha, não tem necessidade de nessa hora você comer isso. 2 conchas de feijão, talvez para uma pessoa seja suficiente. Por quê? Porque ela ainda complementa com bolinho de soja, porque ela faz uma salada com ervilha. Então, ela está misturando os grãos de forma diferente e não tem necessidade de assim, agora o feijão eu vou ter que comer 4 conchas. Às vezes chegam para mim no consultório muito preocupado com isso. Aí falando assim, mas falaram agora que meu prato vai ter que ser o dobro de comida e eu não aguento comer tanta comida. Aí eu falo, não tem porquê, você não vai. Não é porque você agora vai privilegiar arroz e feijão que você vai comer uma montanha de arroz e feijão. Né? Existe o grupo, né? Aí eu sempre falo, dentro desse grupo, né, o grupo do arroz ele é um grupo grande, o grupo do feijão é um grupo grande. Então, que são os mais básicos. Fora isso, a gente vai ter as outras coisas, né? E aí o vegetariano a gente coloca os outros alimentos, né? O tofu, né? O miso. Então você vai complementando com coisinhas aqui, ali, que quando vê no final, eu tô com uma refeição toda equilibrada, completa e rica em todos os horários. Acaba sendo distribuído, foi exatamente o que a gente falou antes, a distribuição ao longo do dia, né? E a gente falou sobre a gestação, falou sobre um pós-parto, nutrição aumentando, e quando chega na introdução alimentar, esse bebê, ele pode fazer essa introdução vegetariana ou tem a necessidade da carne ou do peixe ou do frango? Nenhuma necessidade, também pode, tá? Cuido de bebês assim. Meus bebês nunca tiveram nenhum problema de saúde, crescimento, desenvolvimento, tudo adequado e a gente mantém. Primeiro que assim, o bebê vai precisar de uma proteína animal nesse período, porque ele precisa de uma dose alta? Vai. Mas de onde vem a proteína animal dele? Do leite materno. Então, o bebê amamentado, ele não precisa. E o bebê que toma fórmula também não precisa, porque a fórmula, essa mais ainda, ela vem toda dosada, né? Porque ela tem que estar ainda com uma. Ela tem que estar padronizada. Né? Ela tem que sair todas com a mesma quantidadezinha, né? Então, até para aquela mulher que tem alguma dificuldade, algum problema, por algum motivo não conseguiu amamentar, não há justificativa. Se o bebê for amamentado, que é o melhor dos mundos, né, onde a gente consegue dar tudo que a criança precisa. A amamentação ela é uma coisa que não é só oferecer, né, a comida para a criança, não é só o leite. Ele tem ali toda uma questão psicológica da criança, né, de melhorar comportamento, de trazer tranquilidade, de trazer aconchego, da criança se sentir segura. Então, isso vai desenvolver a criança na forma dela também social, na forma dela psicológica, além de alimentar. Então, o leite materno ele é muito completo, ele é muito abrangente na vida da criança, né? Ele não é só comida. E ele, vindo com essa, né, com a mãe tendo uma alimentação adequada, ele é perfeito e ele vai fornecer tudo que a criança precisa. E ali, nos 6 primeiros meses, que a gente só precisa amamentar, que não precisa nem dar água, não é para dar chá, não é para dar nada disso, é só o leite materno, ele vai cobrir porque eu estou dando um alimento de origem animal, né? Só que é da mãe, né, daquela mulher feito para aquela criança. Então ali eu estou dando toda a proteína que a criança precisa, eu estou dando todas as vitaminas que ela precisa, eu estou dando todos os minerais que ela vai precisar. E quando entrar a fase da introdução da alimentação complementar, que a gente vai estar colocando os legumes, as verduras, os grãos, ela vai continuar com a amamentação. Então a criança vai continuar recebendo. Normalmente a criança é amamentada várias vezes ao dia ainda no primeiro mês, né? No segundo mês, aumenta a quantidade de vezes que ela vai ingerindo a comida, e isso vai ficando mais para os horários da manhã e o horário da noite, e aí se mantém isso de preferência até 2 anos, né, ou mais.
A gente saiu essa semana os resultados de uma pesquisa, né? Saiu já tem um tempinho, né? Saiu já tem mais ou menos, foi no início do mês, né? Mas foi divulgada com maior intensidade essa semana. A gente vendo que as taxas de amamentação têm melhorado no nosso país, né? Está crescendo a amamentação. E isso é muito importante. E isso se reflete da gente vendo como que as crianças estão saudáveis. E o número de vegetarianos também está aumentando. Então, assim, se eu estivesse pensando, fizer um paralelo, vou falar assim, tá, a amamentação melhorou, a saúde das crianças estão melhorando, mas os vegetarianos também estão aumentando. Se a alimentação vegetariana fosse ruim, era para começar a mostrar algum índice ali baixo. Por quê? Porque aumentou muito, né, o número de pessoas adeptas desse tipo de alimentação. E não é isso que a gente vê. Mas não dá para a gente sair afirmando assim, né? Que é um é outro, né? Mas eu já estou puxando a sardinha aqui um pouco para o meu lado, né? Eu falo assim, opa, olha só, tá aumentando o vegetariano e as crianças estão melhorando, então o que a gente está fazendo tá bom. Mas realmente a alimentação com leite materno, eu consigo fazer a introdução alimentar de forma muito tranquila. E é para fazer com grupinhos de alimentação mesmo, tá? Entra o grupinho do arroz, entra o grupinho do feijão, entra o grupinho dos legumes, o grupinho das hortaliças, o grupinho das frutas. E aí não tem necessidade de eu botar ovo, de eu botar carne, de eu botar frango. Por quê? Porque eu vou aumentar o grupinho. Normalmente a gente vai aumentar um pouco aquele grupinho do feijão, que é onde eu vou ter ali uma proteína maior, que é o que vai estar fazendo falta para a criança, né? E vai estar complementando com o leite materno. E aí não tem o menor risco. A criança cresce muito bem, se desenvolve muito bem. Ótimo. Bom, aqui para mim acabaram as perguntas. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Aproveitar que a gente ainda tem uns minutinhos. Eu acho que assim, alguém... enquanto o pessoal está pensando nisso, vai olhando, ver se alguém fez alguma pergunta. Eu acho que assim, a alimentação vegetariana, ela traz muitas possibilidades, né, na alimentação hoje, principalmente se a gente pensar no nosso país, com as pessoas aumentando o índice de algumas doenças, como excesso de colesterol, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, doenças renais. Então, todas essas pessoas que têm esse risco, elas vão se beneficiar da alimentação vegetariana. Porque a gente percebe que a alimentação vegetariana, ela bem acompanhada, ela costuma vir junto com outros hábitos saudáveis na saúde. Dificilmente você vai encontrar um vegetariano que ele falou assim, eu decidi agora ser vegetariano, mas eu vou continuar fumando, vou continuar bebendo, vou continuar dormindo tarde da noite. Ele começa a adotar algumas coisas diferentes na sua vida. Lógico que, por exemplo, um vício em álcool, cigarro, é mais complicado. Mas você percebe um esforço da pessoa de falar, eu tô agora, resolvi também fazer uma atividade física, eu estou dormindo mais cedo, eu estou acordando mais cedo, eu estou diminuindo o meu consumo de bebida, agora eu estou deixando mais para o final de semana, eu estou procurando. Aí você vê que a pessoa vai falando assim, eu estou procurando melhorar, eu estou procurando fazer algumas coisas. Então, ela já traz uma coisa de melhorar hábitos de uma forma geral. E isso também é muito legal, porque a gente percebe que vai trazendo esses benefícios para o corpo da pessoa, né, para o funcionamento do organismo, mas também vai trazendo uma consciência melhor de como se cuidar, né, de se valorizar, de entender que a sua saúde é importante. Então, eu acho que assim, esse caminho é um caminho que vai ser muito bom, né? Muito bom para as pessoas, de uma forma geral, muito bom para o ambiente, porque a alimentação vegetariana ela é uma alimentação que polui muito menos o ambiente, né? Diferente, né, da pecuária, né, que a gente tem aí uma questão muito grande de emissão de gases, né, áreas de pastagem muito grande, então áreas que acabam ficando inativas, né, para o dia a dia. Eu acho que a produção do alimento de origem vegetal, ele é algo que você consegue fazer em cantinhos da sua casa. Então, ele traz essa coisa da pessoa também se integrar com o ambiente, se integrar com a natureza. A pessoa consegue ter acesso a produtores locais, né? O que a gente, por exemplo, hoje, uma necessidade nossa seria aumentar o número de pessoas que conseguem produzir orgânico para que ele fique num valor mais acessível. Porque o único problema ligado à da alimentação vegetariana é a quantidade de agrotóxico que pode estar sendo usado em alguns
vegetais, né? E o orgânico, ele vem para te dar essa facilidade de ser um alimento mais limpo, né? Mas, em compensação, ele não é acessível a todo mundo, né? Os valores acabam, às vezes, ficando altos. E o que, que a gente precisa? Precisa que se tenha uma maior produção, né, desse tipo de vegetal, para que o valor dele fique mais acessível a todo mundo, porque o produtor do orgânico, ele acaba vendendo para pouca gente. E aí, com isso, o valor fica muito alto. Então, se aumentar o consumo de orgânicos, se aumentar, inclusive até para coisas de origem animal mesmo, né? A gente procura, a sociedade, de uma forma geral, ela tem procurado dar uma atenção maior a essas questões de saúde, tanto que as empresas têm crescido com isso, né? Então, a gente tem uma marca muito conhecida, grande, de refrigerante, que está agora fazendo uma linha toda de bebidas saudáveis, que está procurando fazer, ele tem uma linha de refrigerante sem açúcar, tem uma linha de bebida vegetal, onde eles acrescentaram cálcio, acrescentaram vitaminas. Então, assim, por quê? Porque sabe que é um público importante, que é um público que está consumindo, né? Então, isso é legal. E aí a gente tem uma consciência de alimentos melhores, brigar para ter esses alimentos melhores no mercado, né, que facilitam a vida, que podem entrar de vez em quando, mas que tenham uma qualidade no nosso dia a dia. Porque isso é legal. E aí a gente vê esse cuidado com o meio ambiente vindo do público vegetariano. Então, o público vegetariano tem buscado muito isso. E aí cresceu feira de orgânico, que antes era uma coisa que você só via num bairro chique da tua cidade. Agora você tem feira de orgânico em vários locais. Você tem, com essa questão da pandemia, aumentou esse trabalho pela internet. Então, agora a gente tem mercados orgânicos entregando, né, pelas cidades, as grandes cidades, normalmente eles estão cobrindo isso. E isso também é legal, aumentando essas pessoas que estão entregando também, às vezes não orgânico, mas os vegetais, né, fazendo feirinha, indo para entregar na casa da pessoa. Eu percebi também que teve uma mudança em relação a alguns produtos, como, por exemplo, o ovo. O ovo caipira, ele era muito caro. Hoje ele já não é tanto. Hoje você já encontra ele do lado, né? Que aí é aquela preocupação mesmo com o meio ambiente, né? Com o próprio animal, né? Que o animal pelo menos, já que eu vou utilizar algo do animal, que esse animal não fique numa vida de sofrimento, né? Porque isso também é muito importante, né? Até brincam aqui em casa, né? Porque aí eu compro assim, aí todo mundo fala assim, ela compra o ovo das galinhas que passeiam. Aí eu falo isso, as minhas galinhas, eu não compro nada de galinha que fica presa em gaiola, eu quero elas no quintal, eu quero elas andando. Então eu compro de lugar que eu sei que os bichinhos são criados assim, que eles podem ciscar, podem andar, podem passear, né? Porque assim, você faz parte desse ambiente, né? Então, assim, a gente tem que aprender a ter uma relação boa com os próprios animais, né? Que estão ali, que estão servindo para o consumo, mas que não sejam criados com sofrimento, com dor, né? E aí isso, por isso hoje cada vez mais tem crescido muito uma crítica em relação à indústria leiteira, né? E aí você vê que tem muito isso. E aí os vegetarianos estão diminuindo cada vez mais, né? Com quem eu converso, eu até falo que eu sou ovo-lacto, mas não por causa de você consumir direto aquilo, mas porque de vez em quando você faz o uso. Mas se eu estiver usando uma bebida vegetal, eu troco ela tranquilamente. Eu não sinto a menor falta do leite. Eu acho que tudo é questão de costume. Quando você acostuma, você percebe o sabor. E quando você faz alimentação vegetariana, teu corpo funciona melhor. Então você sente melhor o sabor dos alimentos. Foi o que aconteceu comigo também. Antes você falou sobre o vegetarianismo, depois que você muda a alimentação, ele pode te abrir muitas portas. A minha alimentação antes disso era muito monótona, era assim, absurdamente. E aí eu virei vegetariana, melhorei minha alimentação, equilibrei. E isso foi me levando para outras coisas, de formas mais conscientes. Às vezes utilizar um cosmético que seja consciente também, mas que também seja bom para mim, um mais natural. Então pode ser um batom, uma pasta de dente mais natural, um shampoo. E foi realmente isso que aconteceu comigo. Foi abrindo várias portas. E assim eu fui fazendo todas as mudanças que eu achava que foram mais conscientes, tanto para o meio ambiente, quanto para a minha saúde, para o meu corpo e também para os animais. Então, além dos cosméticos serem veganos, eles também eram naturais. E eu achei isso muito legal que não aconteça só comigo, né? Que isso acaba acontecendo também com os outros vegetarianos. Não, isso é uma coisa que você percebe geral. E aí você percebe
mesmo que você não conheça muitos, é isso que eu falo, você vai perceber no dia a dia andando na rua. Porque você vai encontrar os produtos assim em lugares que antes não tinham e agora tem uma seção inteira disso. Ninguém vai botar uma seção inteira de um produto vegetariano se eu não tiver consumidores para comprar aquilo. Né? O comércio ele quer vender. Né? Então, a gente vê que isso tem crescido, né? Tem aumentado, e aí está abrindo espaço para quem trabalha do outro lado começar a pensar, será que eu não deveria também modificar a minha forma? Será que eu não deveria colocar uma coisa mais limpa, né, mais adequada, sem o sofrimento animal? Então, hoje você vai numa farmácia, tem shampoo vegano, você não precisa ficar lá lavando o cabelo com vinagre, fazendo coisinha caseira em casa. Porque os veganos, coitados, eles faziam isso, né? Eu fazia isso. Né? Por quê? Porque ele não encontrava um produto que ele pudesse usar. Então ele tinha que ter receitinha caseira de coisas para fazer em casa. Fica ótimo, tá, gente? O cabelo fica brilhando, brilhando. Tá? Até você falando, a indústria leiteira é muito cruel com as nossas amigas produtoras. Eu também acho isso. Eu senti muito, muito isso. Dá até pena. Muito. Né? E aí, quanto mais a gente puder puxar, né, para as bebidas vegetais, acaba sendo melhor. Né? Eu adoro leite de castanha, leite de amêndoas. Eu também. Aí hoje tem máquina para fazer isso, para a pessoa que fala assim, mas vai ter muito trabalho, tem que botar no liquidificador, tem que bater, tem que coar. Já vi em vários locais vendendo uma máquina que você faz igual café, igual botar grão de café, você vai botar o grão lá, aperta um botão e daqui a pouco o leite está pronto. Ela vai lá e faz. Então, sim. Para quem tem pressa, para quem não tem assim, eu não tenho aptidão de ficar na cozinha, o dinheiro que você vai gastar comprando um monte de caixa de leite, investe uma hora nisso, que depois você vê que vai sair até mais barato. Então, você consegue fazer isso em casa. Então, dá para você se alimentar melhor, dá para você cuidar do meio ambiente. E hoje você acha sessões inteiras disso. Então, isso é muito legal. E isso ajuda muito a mulher, né, que está nesse período da gestação, porque aí ela não tem que ter uma alimentação limitada, né? Até por conta, às vezes, do estado dela, de estar enjoada, estar cansada, estar passando mal, né, no início da gestação. Então, ela consegue encontrar coisas prontas, né, para manter a alimentação durante esse período da amamentação. A alimentação do bebê, normalmente, ele é muito mais focada nos alimentos de origem vegetal, tá? E aí a gente consegue fazer isso de forma muito, muito tranquila. Então, dá para fazer sim, dá para fazer a criança só estar sendo alimentada de alimentos de origem vegetal, tá? Ela fica bochechudinha, fica rosadinha, não tem problema. É bebê de você apertar, que dá vontade de morder. Continua do mesmo jeito, não muda nada, tá? E a mãe vai percebendo que vai ficando muito mais saudável. E hoje, outra coisa que também tem me chamado a atenção é a quantidade de escolas que permitem que o bebê, quando elas vão colocar em creche, a creche aceita que a criança seja vegetariana e tem um cardápio específico. Lógico que não são todas, mas ela já tem me mostrado assim, escolhi essa creche aqui, que eu vou levar ela porque essa tem alimentação vegetariana. Antes era uma outra que tinha muito um tipo de educação diferente, que não seguia um modelo de educação tradicional, que era Montessori, que era construtivismo, que eram umas linhas de educação que não são o padrão do nosso país. Né? E aí, hoje não. Hoje você vai a uma creche comum. Ela tem um cardápio para a criança que come tudo e tem um cardápio, as opções vegetarianas para serem colocadas. E aí a criança participa disso se integrando de forma não. Ela não vira o diferente. A criança que é especial, que traz alguma coisa para comer, que o lugar faz só para ela. Ela está comendo diferente de todo mundo, mas a comida dela é feita na escola pela mesma tia, que vem no mesmo pratinho igual de todo mundo, no mesmo horário de todo mundo. Então, as crianças estão se desenvolvendo de forma normal, tá? Ninguém olha mais para a pessoa também atravessado, né? E vegetariano, lá vem um chato. Ainda tem gente que reclama da gente fazendo isso, né? Lá vem aquele que não come nada. Aí quando eu vou ver a pessoa, eu não gosto de salada, eu não gosto de sei o que, eu falo, depois eu que sou chato.
Eu, Exatamente isso. né, eu só não como uma coisa, é só carne, o resto eu como tudo. E aí a pessoa fala, você só come a carne, o resto, tudo você diz. Ah, isso é verde, ah, isso é esquisito, ah, o negócio cozido. Aí eu falei, gente, a pessoa que tá botando, então, assim, empecilhos na comida. A maioria, hoje, é muito bem tratado. Ninguém fala assim, ah, você é vegetariano, né? Então não vai ter nada para você comer. Tem as casa de carnes famosa, né? Tem cardápio vegetariano. Então, assim, por quê? Porque é um público que eu estou perdendo. Eu saio com os amigos. Vou sair com os amigos. Vamos comemorar aniversário. Se eu tiver uma pessoa no grupo que é vegetariana, todo mundo vai preferir procurar um restaurante que tenha comida para aquela pessoa. Não é o contrário. Ninguém vai todo mundo comer e você fica aqui olhando. Eles começaram a perceber que eles estavam perdendo um número grande de clientes. Né? E aí agora tem cardápio vegetariano. Aí a gente já tem as lanchonetes específicas vegetarianas. Né? Aí já tem até o fast food vegetariano, que é esse que eu não aconselho para ninguém. Né? Esse é aquele tipo, um dia me deu uma vontade, vou lá, tô curioso. Uma vez ou outra. Né? Mas não é para ser, toda sexta e sábado vamos pedir o hambúrguer de couve-flor lá do lugar que vem cheio de molho, cheio de maionese, cheio de ketchup, né? Aí com refrigerante, né? Com a batata frita, eu falo, aí não tá legal. Né? Não dá para ser. Isso não é uma alimentação. Aí as gestantes têm que tomar cuidado com isso. E as mães que estão amamentando também. Esse não é o tipo de alimentação que ela deve consumir, porque o índice de gordura é muito alto, né? Alimentos com fritura em óleo, são vegetarianos, mas está frito. E aí, muito tempero desses prontos. Maionese industrializada, ketchup, mostarda. Então, assim, grande quantidade de condimento. E aí coloca isso tudo misturado. Aí junta com a batata frita, que é mais sal, mais gordura. Aí usa um refrigerante. Então, se ficar tendo esse tipo de alimentação, aí o peso dela dispara na gravidez. Nível de colesterol vai aumentar absurdamente. Ela não vai ter ali uma quantidade boa de proteína, então a proteína cai e ela começa a ter problemas de saúde. O bebê começa a ganhar peso muito rápido, tem risco de já de nascer obeso e ter problemas até na hora do parto, problema para respirar depois. E esse vai ser o alimento que ele vai ter memória afetiva. Então, na hora dele começar a comer, vai ser isso que ele vai escolher para comer. Então, a alimentação vegetariana ela atende em tudo, né? Entendeu? Então, assim, cuidado com a saúde todos nós temos que ter. Retirar a carne do nosso dia a dia, se eu estiver tendo cuidado com a saúde, só vai me trazer benefícios. Se eu estiver grávida, sem problema nenhum. Se eu for amamentar, melhor ainda. Entendeu? Mais vantagens meu bebê vai ter. Bom, acho que é isso. É uma pena, tá muito bom, mas tô vendo que o tempinho ali tá acabando pra mim. Já tá avisando o Instagram que vai cortar? Já tá começando a avisar aqui. Bom, mas é isso. Espero que tenham gostado. Eu adorei. Esse bate-papo foi fundamental pra mim, foi muito importante. Adorei. Que a gente possa fazer mais vezes. Isso, com certeza. Vamos sim. Salva pro pessoal ver depois. Pode deixar. Um beijo. Obrigada, Lu. Beijo. Tchau, pessoal.